plena, Maria, gratia plena, Maria. Olá, fomos agraciados com o convite para conversarmos um pouquinho sobre as mulheres dentro do Evangelho. Falar sobre os feitos históricos das mulheres demandaria muito tempo em palestras e seminários para que nós pudéssemos abordar os grandes feitos e a grande contribuição que elas deram para a humanidade como um todo. Convém, porém, que nós façamos uma pequena analogia acerca do que seja a vida e o cotidiano das mulheres, a sua luta incessante pela igualdade de direitos, de liberdade, de privacidade, de autonomia. Mas antes de nós adentrarmos ao tema proposto, nós faremos uma breve passeada lá nos primórdios da nossa humanidade para que nós possamos entender algumas situações muito curiosas e que tanto contribuíram para a sociedade de hoje. Vejamos. Passeando pelo Antigo Testamento, nós vamos encontrar a figura de Sara, mulher estéril, esposa de Abraão, ambos temente a Deus. Eles fazem um voto para que seja concedido a eles o direito à paternidade. Com a concessão, Sara gera Isaque, e com Isaque inicia-se a árvore genealógica das tribos de Israel. Falemos também sobre Ester, a rainha persa. Ela descobre um plano audacioso para exterminar os judeus naquela região. Ela procura pelo rei Assuero e pede a ele clemência. Assuero dá a ela o direito aos judeus de se defenderem. Ela os prepara, os judeus lutam, vencem e conquistam o direito de permanecer naquela região. Falemos também sobre Miriam. Miriam, irmã de Moisés, toma conta do irmão dentro do cesto, que foi colocado pela mãe no rio, com medo de que Moisés fosse morto pelos egípcios. A rainha egípcia, quando entra no rio para se banhar, ela vê o cesto, ela pega aquela criança e Miriam, que acompanhava, aproxima-se e propõe à rainha que ela aceite que uma mulher hebreia amamente aquela criança. Em havendo a concessão, Miriam retorna, busca a mãe para que ela amamente e eduque Moisés. Mas a história de Miriam não termina aí. Foi ela a grande responsável pelas orações e pelos cânticos que entoava num afã de manter viva a fé dos hebreus durante a travessia do deserto. Falemos também sobre Ruth. Ruth era uma mulher estrangeira que se encantou com os princípios hebreus. E, quando ela se detém sobre a possibilidade da existência de um Deus único, ela então se reverencia não só o povo, mas ela abraça como se ela fizesse parte daquela comunidade. Quando o marido desencarna, Naomi, sua sogra, propõe que ela volte para a sua tribo. Ao que ela responde: não me peça que te deixes e me vá, porque onde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que morares, morarei eu também. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus, o meu Deus. Falemos também sobre Raabe. Raabe era uma mulher cananeia que tinha um prostíbulo em Jericó. Quando Israel começou
a unificação das tribos, Raabe conhece Salmo e o protege no momento em que eles faziam sondagens para uma possível luta. Com isso, Raabe ganha o direito de sobreviver, ela e sua família. Oportunamente, ela convertida, ela se casa com Salmo, eles iniciam ali a árvore genealógica de Davi e, consequentemente, de Jesus. Outras tantas mulheres poderiam ser lembradas aqui nessa breve passagem. No entanto, o nosso tempo é muito pouco para que nós pudéssemos discorrer sobre todas elas. Já no Novo Testamento, outras mulheres pleitearam a atenção e os préstimos de Jesus. Como exemplos, podemos citar o caso da mulher adúltera, que se livrou de um apedrejamento em praça pública. Também o caso da mulher hemorroísa, que teve a contenção do seu fluxo de sangue depois de 12 anos. Salomé, a mãe de Tiago e João. A mulher samaritana, aquela do poço de Jacó. Marta, a sogra de Pedro, dentre uma infinidade de mulheres retratadas pelos evangelistas. Contudo, o nosso estudo se baseia tão somente no Evangelho de Lucas, cujo capítulo 1, dos versículos que vão de 5 a 20, ele retrata a figura de Isabel, uma mulher estéril, casada com um homem ancião de nome Zacarias, que recebe a visita do anjo Gabriel, anunciando que a esposa haveria de engravidar. 6 meses depois, Isabel recebe a visita da prima Maria. No momento do encontro, a criança no seu ventre começa a se mexer, de forma que Isabel não teve dúvidas de que Maria trazia em seu ventre o Redentor da humanidade. E são delas essas palavras: bendito é o fruto do teu ventre. A história dessas duas mulheres se encontram mais exemplificada, mais sintetizada e mais dinamizada dentro do livro A Boa Nova, em seu capítulo 2, cujo título é Jesus é o Precursor, ocasião em que Jesus e João Batista, já aos 7 anos de idade, já confabulavam sobre as diretrizes de implementação do cristianismo redivivo no nosso planeta. Assuma-se à preocupação dessas mulheres outras tantas, descritas também neste mesmo evangelho, porém no seu capítulo 8, nos versículos que vão de 1 a 3. Vejamos. E aconteceu, depois disto, que andava de cidade em cidade e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. E os 12 iam com ele, e algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios, e Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, e Susana, e muitas outras que o serviam com os seus bens. Essas 3 mulheres enfocadas nesta passagem, todas tinham um certo poder aquisitivo. Maria de Magdala era tida como uma mulher que vivia da prostituição, em se deleitando com os patrícios e com os homens poderosos da alta sociedade. Vivia entre banquetes e festas, mas quando ela via a sua fortuna, as coisas que ela havia amealhado, ela percebia que nada disso lhe trazia conforto ao coração. Ela ouve falar de Jesus e começa a sentir nas suas palavras um lenitivo para a sua alma. Ela então resolve ir se juntar à caravana. E com isso,
no momento áureo de suas conversações com Cristo, que se deu na casa de Pedro, ela coloca para ele ali, em breves palavras, as suas dificuldades, depois de ter chorado, lavado os pés do Mestre com as suas lágrimas, secado-os com os seus cabelos e banhado eles com um óleo de alabastro. Então, naquele momento, ela demonstra para ele o seu arrependimento e isso é a síntese que tem dentro do Evangelho. Mas essa história continua, porque Humberto de Campos, na obra Boa Nova, ele retrata com profundidade o diálogo que houve entre Maria e Jesus. Lá, ela fala das dificuldades que ela tinha em relação à sociedade e à sua família em virtude das suas ações. E ela fala que ela procurou se satisfazer de alguma forma, mas nada do que ela fazia lhe trazia conforto à alma. E com isso, ela pergunta a Jesus se porventura Deus a aceitaria no seu reino. E Jesus responde a ela que ela precisaria passar pela porta estreita. Com essa proposta, Jesus dá para ela também um caminho, o caminho da maternidade. E ela então abaixa sua cabeça e fala com Jesus: pobre de mim, porque sequer posso ter filhos por ser infértil. E Jesus fala que a maior das maternidades nem sempre elas advêm do ventre, que ela poderia sim abraçar as pessoas com dificuldades, aquelas crianças que eram órfãos e outras pessoas que ela sentisse que ela podia contribuir de alguma forma. Ela se sente então uma mulher útil, sai daquela conversa com Jesus e quando ela está em Dalmanuta, ela vê uma caravana de leprosos adentrando a cidade. Eles procuravam por Jesus. Ela então os recepciona, fala com eles que o mestre já não estava mais entre eles e começa então a falar com eles sobre as maravilhas do reino. As autoridades de Dalmanuta então percebem que aquele povo vindo da Idumeia, infectado, trazia risco para aquela sociedade. Eles então apressam a saída deles daquele lugar. E, com isso, por eles não saberem onde ficava o Vale dos Imundos, nome dado a todos os portadores de lepra, né? Ela então resolve seguir com eles em caravana. Lá, ela se desdobra, cuidando, acolhendo e pregando de acordo com aquilo que ela ouvia do Cristo. Com o passar do tempo, ela então desenvolve a doença, e um dos seus últimos desejos foi de ir para Éfeso, onde ela sabia que se encontravam alguns dos discípulos de Jesus. Porém, no caminho, já cansada e extremamente debilitada, dependendo da caridade de outras pessoas e das orações deles também, ela então tem uma visão em que Jesus fala com ela que ela tinha passado pela porta estreita e que ela estava sendo aguardada nos céus. Já Joana, a mulher de Cusa, ela só tem esse momento citado dentro dos evangelhos. Quem foi Joana? Ela era casada com um intendente de Herodes Antipas, de nome Cusa, que era, além de político, uma pessoa que gostava de estar bem com todos os focos religiosos. E uma das dificuldades que Joana tinha era o da não aceitação do esposo ao Evangelho do Cristo. Ela procura por Jesus também na casa de Simão Pedro, situação essa retratada também no livro A Boa Nova, já no seu capítulo 15, para expor as suas dificuldades com o marido. Ela pergunta a ele se porventura ela precisava continuar defrontando o marido acerca da nova doutrina para que ele tivesse a aceitação e o entendimento. Ao que Jesus responde a ela que o reino de Deus não se implantava através da discórdia, através
das imposições. E ele diz a ela que se foi aquele o esposo que ela havia tido, havia um motivo, que ela precisava de ser fiel a Deus e fiel também ao esposo, respeitando e dentro daquilo que fosse possível, que ela tentasse exemplificar o seu evangelho. E assim ela fez. Dessa relação ela teve um filho. Depois, o esposo morre, tendo se envolvido em dificuldades por causa do seu afastamento político, né, por causa das intrigas, por causa de certas coisas que aconteceram, e ele teve que lançar mão da fortuna que tinha, tentando vingar daquelas pessoas que ele passou a odiar. E com isso, ela perdeu a sua condição financeira. Depois, por volta do ano 60, ela já de cabelos brancos, aumenta-se a perseguição aos cristãos e ela então é levada para a fogueira. Junto com seu filho, ela recebe, né, ali a oportunidade de renegar ao Cristo, em virtude daquilo que era a ideia e o conceito que as pessoas faziam de que o rei dos judeus tinha levado consigo toda a história e que aquilo deveria terminar por ali. Num dado momento, eles mostram para ela o filho que já estava nu, seminu ao seu lado, e eles o açoitam. Momento em que ela chora. O filho, então, pede a ela que ela abjure, que ela renuncie ao Cristo para que eles pudessem sobreviver, ou para que pelo menos ele pudesse sobreviver. Ela diz a ele: cala-te, meu filho, porque se o mestre pôde passar pelo sacrifício sendo um inocente, o que diremos de nós? E neste momento, quando a fogueira é acesa, um capataz ainda chega perto dela e fala: o seu Cristo só te ensinou a morrer? Ele não te ensinou a abjurar? Ela falou assim: o meu Cristo me ensinou mais do que isso. O meu Cristo ensinou-me a amar-vos. A terceira pessoa de que fala esse evangelho é Susana. E interessante que nós não conseguimos localizar menção sobre ela em qualquer outra obra espírita. Mas Marisley de Souza Espíndola Brasileiro, uma escritora, historiadora e doutora das religiões, ela escreveu um livro chamado A Joia da Galileia, em que Susana era uma mulher que perdeu os pais ainda cedo e os pais relegaram uma pequena fortuna para que 2 sacerdotes pudessem administrar até que ela fosse senhora das condições de sobreviver sozinha. Quando ela estava chegando em certa idade, ela conhece um soldado romano, se envolve com ele e ela tem parte de sua herança dilapidada. Decepcionada, ela então procura mudar de vida. Ela abre mão de tudo que tem, amealha os valores que ela conseguiu e resolve se mudar. Nesta mudança, ela acaba encontrando a caravana do Cristo. Em ouvindo-lhe as exortações, ela acaba se convertendo e seguindo com o Cristo. Mas algumas informações nós teremos em seguida, através de Emmanuel e também de Kardec. Vejamos. Emmanuel, no livro A Religião dos Espíritos, no capítulo 52, intitulado A Mulher ante o Cristo, ele relata sobre as dificuldades e a pouca valia das mulheres na época de Jesus. Conta também que, em alguns casos, elas eram comercializadas em praça pública. Ele nos afirma categoricamente que o maior exemplo de soerguimento moral que o nosso planeta conheceu foi através de Maria de Magdala. Da mesma forma, a exemplificação de fidelidade se deu com Joana de Cusa. Ele faz menção também sobre outras mulheres que trabalharam para a edificação da Boa Nova.
Ele cita, por exemplo, o caso de Dorcas, uma costureira que, após ser acolhida por Pedro, se tornou uma das mulheres mais relevantes na assistência aos infortunados. Vai nos contar também sobre Febe, a mensageira que entregou aos romanos a epístola de Paulo. Vai nos falar de Lídia em Filipos, que transforma a casa em um templo religioso. Vai falar também sobre Lóide e Eunice, ambas irmãs de Timóteo, que deram exemplo de fé viva. Já no livro Pão Nosso, ele vai falar da postura de Paulo por ele, em tese, ter uma certa severidade com relação às mulheres. No entanto, ele fala também que poucos foram os apóstolos que viram a sutilidade com que ele trabalhou para fortalecer a defesa da mulher. Ele relata que com Jesus começou também o legítimo feminismo, não o político que nós conhecemos, mas aquele de diretrizes e superioridades edificantes. Nós podemos retratar também a figura de Abigail com as palavras: ama, trabalha, espera e perdoa. Ela traça para o companheiro o exemplo e modelo de um homem de bem. Só que Abigail, convertida ao cristianismo, sofreu a rejeição do amado. E Paulo perdeu a oportunidade de conviver e de construir uma das maiores histórias de amor que o nosso planeta poderia ter conhecido. Abigail, ela não só deu o exemplo para Paulo, mas colocou no seu coração as sementes de um novo homem. E com ele, nós vamos ver que na epístola escrita aos Efésios, ele vai, com toda a sutilidade, dizer as seguintes palavras: assim devem os maridos amar suas mulheres, como ama a seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. E, para a gente fechar a parte de Emmanuel, o Evangelho foi inaugurado para as mulheres dentro de uma nova perspectiva feminina. E Paulo de Tarso foi o consolidador desse movimento regenerativo. Allan Kardec, em O Livro dos Espíritos, nas questões que vão de 817 a 822, aquelas que retratam a igualdade de direitos entre homem e mulher, ele faz algumas ponderações acerca de direitos iguais, inferioridade moral, abuso de força, fraqueza física e funções da mulher. Os espíritos então respondem: Deus outorgou a ambos a inteligência e o conhecimento do bem e do mal como meios de progredir. Entre homens moralmente pouco adiantados é que se faz o uso da força. Ao homem, por ser mais forte, cabe a ele os trabalhos mais rudes, e às mulheres os trabalhos mais leves. Ambos devem se juntar para que o benefício seja mútuo em relação ao crescimento espiritual. Deus deu a força a um como meio de proteger e não de escravizar. E com relação às mulheres, em alguns momentos, a função dela é ainda maior do que o homem, porque ela carrega consigo o dom da maternidade. E advertem e alertam para duas situações. O primeiro princípio da justiça é: não façais ao outro aquilo que não gostaríeis que vos fizessem. E ainda admoesta: a igualdade é de direitos e não de deveres. Nas questões que vão de 200 a 202, que retratam o sexo nos espíritos, Kardec formula outras perguntas, como:
como nós devemos entender o sexo nos espíritos, como que se dá a preferência reencarnatória e se há algum mérito nessas escolhas. Os espíritos respondem que não há o sexo como nós entendemos, que os mesmos espíritos que encarnam em corpos femininos encarnam também em corpos femininos, e que a escolha da prova se dá em relação à necessidade de aprimoramento de cada um. E com base também nessas 3 perguntas, Kardec escreve um artigo na Revista Espírita de 1866, em que ele pergunta se as mulheres têm alma. Lá ele fala que as religiões muçulmanas cristãs sempre trataram as mulheres com inferioridade, vendo nelas, em muitos casos, só a questão do sexo como fonte de entretenimento. E durante algum tempo, as mulheres até entenderam e aceitaram isso. Com o passar do tempo, essa situação foi se modificando. E hoje, com a doutrina dos espíritos, é colocado que homens e mulheres são iguais perante as leis e que cabem um ao outro se respeitarem. E acrescenta, a mulher pode até ser considerada moralmente emancipada, embora legalmente ainda não o seja. Depois da passagem de Jesus, outras mulheres fizeram jus a uma menção honrosa. Citemos, por exemplo, Joana d'Arc, uma mulher analfabeta e camponesa que comandou o exército francês com o objetivo de livrar o seu povo do jugo inglês. A princesa Isabel, que no Brasil assumiu o trono no lugar do pai por 3 vezes. Na primeira delas, ela sanciona a lei do ventre livre, ou seja, aquela que dava liberdade aos filhos das mulheres negras nascidas a partir dali. E na terceira vez, ela sanciona a abolição da escravatura ou a Lei Áurea, tornando livre os negros no Brasil. Falemos de Madre Teresa de Calcutá, que na Índia acolheu os mendigos e os desafortunados, dando amor, alfabetizando, evangelizando, pregando o reino do Cristo. Falemos de Anne Frank, uma mulher judia que conviveu com Hitler nos momentos de guerra. Ela trabalhou para que a humanidade conhecesse e lutasse para acabar com a discriminação. Dorothy Stand, uma mulher americana que veio para o Brasil para trabalhar, evangelizar e lutar pelo direito dos indígenas. E por que não dizer também de Maria da Penha, uma mulher que idealizou a lei, que hoje trabalha para que as mulheres no Brasil tenham seus direitos reconhecidos, tenha a sua privacidade mantida. E o que todas essas mulheres queriam? Uma coisa muito simples, que veio junto com aquela nação que era para ser a pátria do Evangelho. Liberdade, igualdade e fraternidade. Então, este é o grande legado das mulheres para a humanidade, a luta pela igualdade dos direitos. Apenas para registro sobre a pouca importância das mulheres para a sociedade antiga, convém relembrarmos que do nascimento à crucificação de Jesus, poucas foram as passagens citadas pelos evangelhos acerca de Maria. Hoje, há uma infinidade de obras escritas a seu respeito sobre os seus feitos
e sobre os trabalhos espirituais que ela ainda exerce no plano maior. Contudo, o momento áureo de sua passagem pela terra não está descrito também dentro do Evangelho, mas na obra de Humberto de Campos, denominada Boa Nova, em seu capítulo 30, cujo título é Maria. Lá, ele descreve, desde a crucificação até o reencontro dela com Jesus, tudo o que foi feito. A casa da Mãe Santíssima era uma casa de acolhimento a todo tipo de indigente. E em um único dia, a casa estava vazia, quando ela percebe a entrada de um andarilho. Ele começa a conversar com ela sobre as coisas do reino e a implementação da Boa Nova. Ela fica intrigada porque pela primeira vez alguém lhe fala palavras de conforto sem nada pedir. Ela fica então tentando relembrar de onde conhecia aquela voz, até o instante em que Jesus lhe estende a mão e ela percebe as chagas. Ela então abraça o filho e procura nele a chaga deixada pela lança de um capataz. Ela faz menção de se ajoelhar e ele a coloca de pé, se ajoelha, beija-lhe as mãos, fazendo uma reverência àquela que havia cumprido com excelsitude a sua passagem pelo planeta, dizendo a ela que a missão dela estava cumprida e que ela foi escolhida para comandar as atividades dos anjos divinos. Interessante também, nesse gesto de Jesus, o momento em que a majestade se rende à supremacia feminina. Ali estava não só a mãe, mas a mulher, o exemplo para toda a humanidade. Para muita gente, a Boa Nova só pôde ser consolidada no planeta através de grandes feitos e de incontáveis sacrifícios. Lê do engano. A Boa Nova continua sendo escrita todos os dias através de ações e de pequenos gestos. Você que é mulher, continue dando exemplos da fé viva e da moral evangélica cristã. O nosso mundo e a nossa sociedade anda extremamente carente destes valores. E se você quiser ser uma discípula de Jesus, a receita foi dada. Dê pão a quem tem fome. Sacie a sede de quem tem sede. Vista a alguém que esteja nu ou com frio. Em visitando um parente ou um amigo que esteja preso ou enfermo, estenda um pouquinho mais esse tempo e converse com pessoas que estão ali solitárias. Acolha alguém que esteja perdido e sem rumo na vida. Faça prece por aquelas pessoas que precisam ter um direcionamento na vida, por aquelas que passam por algum tipo de tribulação ou de dificuldade. Esta é a forma mais simples de tornar Jesus presente na vida da sociedade como um todo. Para nós homens, Jesus deixou um legado de exemplos de respeito, de tolerância e de paciência para com as mulheres. Que aprendamos com Paulo de Tarso a amá-las e respeitá-las como a nós mesmos. Lembremos-nos ainda das exortações da doutrina dos Espíritos. Ao homem foi dada a força para proteger e não para escravizar. E que nós não façamos aos outros aquilo que nós não gostaríamos que fosse feito a nós mesmos. Lembremos-nos ainda de que nós estamos temporariamente numa vestimenta masculina e que nós precisamos de fazer jus para que amanhã isso não se torne uma necessidade de vestirmos
as roupas femininas. Que Deus continue nos abençoando e nos iluminando, trazendo-nos o entendimento. Que Jesus continue a ser a nossa diretriz de comportamento. Que a espiritualidade amiga nos ampare em todos os momentos de dúvidas e de fraquezas. E que Maria, nossa Mãe Suprema, nos auxilie em todos os momentos da vida. Paz e luz.